Bem-vindos a mais uma série dos nossos vídeos Vamos Entender. E hoje eu vou falar sobre riscos. E eu vou falar sobre os dois tipos de riscos mais importantes que a gente tem nos nossos investimentos, que são os riscos de crédito e os riscos de mercado. Risco é a possibilidade de alguma coisa acontecer que faz a gente perder dinheiro. Nos mercados financeiros é assim que a gente define risco. E existem vários tipos de risco no mercado financeiro, mas os dois mais importantes são os riscos de crédito e de mercado. Eu vou começar com o risco de crédito. O risco de crédito, gente, é simples. É a possibilidade da gente não receber o dinheiro quando a gente empresta o dinheiro para uma empresa, para uma pessoa. Se você compra um CDB, uma LCA, você está emprestando dinheiro para um banco. Esse banco, ele pode não te devolver o dinheiro. Infelizmente, isso pode acontecer. Esse é o risco de crédito. Nos CDBs, nas LCAs e nas LCIs, existe um fundo que chama FGC, que garante até R$250 mil por CPF. Então, se você investir mais do que R$250 mil em um título de um banco, um CDB, uma LCA, uma LCI, e esse banco for à falência, você só recebe 250 mil. Então isso é importante. E nas empresas acontece a mesma coisa. Você tem o risco da empresa ir à falência e não te pagar. Infelizmente a gente viu aí com a Lava Jato, várias empresas entraram em dificuldade e não pagaram as dívidas. É o caso de algumas dívidas aí da Eike Batista, das empresas do grupo do Eike Batista. Então você tem o risco de crédito. Quando você faz um investimento, vamos supor que você colocou lá R$1.000, emprestou R$1.000 para uma das empresas do Eike, a OGX. A hora que o mercado começa, as pessoas, os outros investidores começam a perceber que existe risco daquela empresa não pagar o dinheiro, o preço daquele título, daquele empréstimo que você fez cai. Se você emprestou R$1.000, provavelmente você não consegue repassar esse empréstimo por R$1.000. Então o risco de crédito, ele influencia no valor do papel. Rodovias do Tietê é um exemplo claro, foi muito vendido para várias pessoas, é uma empresa que administra rodovias no interior de São Paulo, rodovias pedagiadas. O fluxo de veículos não foi bom o suficiente, eles não estão conseguindo pagar os empréstimos hoje, isso está acontecendo agora. Isso é o risco de crédito. O risco de mercado é um outro tipo de risco também muito importante. Ele acontece tanto na renda fixa quanto na renda variável. Ah, gente, o risco de crédito ele acontece só na renda fixa. A renda variável só tem risco de mercado. Mas o risco de mercado acontece tanto na renda fixa quanto na renda variável. Quando as taxas de juros oscilam, elas mudam, o preço dos títulos de renda fixa podem oscilar, principalmente se eles são pré-fixados ou se eles são indexados à inflação. Há um ano e meio atrás, a gente conseguiu fazer empréstimos na renda fixa pré-fixado a 7% ao ano. Hoje, a gente faz um empréstimo a 5%. Então, a taxa caiu, o preço, o valor desse investimento subiu. E se a taxa de juros subir, o valor desse investimento diminui. Vários fundos de investimento que têm dentro da sua carteira títulos pré-fixados tiveram rentabilidade ruim nas últimas semanas, porque apesar da taxa de juros Selic estar caindo, as projeções das taxas de juros subiram, as cotas desses fundos tiveram uma péssima rentabilidade, teve fundo com cota negativa por causa do risco de mercado. Se você tem dúvida com relação a como a taxa de juros influencia o preço de um título de renda fixa, assiste a minhas aulas sobre taxa de juros. Lá eu explico bastante, dou exemplos, faço conta com bastante detalhe e você vai entender. E no mercado de renda variável, o risco de mercado ele é importantíssimo. O preço de uma ação ele é estipulado
pela quantidade de pessoas querendo comprar e a quantidade de pessoas querendo vender. Tem menos gente querendo vender, mais gente querendo comprar, o preço da ação sobe. Mais gente querendo vender, menos gente querendo comprar, o preço da ação cai. Esse é o risco de mercado. A ação também ela tem um valor. Esse valor ele está diretamente ligado à lucratividade e ao crescimento. Vou fazer um vídeo na nossa série Vamos Entender, onde eu vou explicar como é que o preço de uma ação é formado. Então aguarde que logo logo ele vem. Mas se a expectativa de lucro da empresa diminui, o preço da sua ação diminui. Esse é o risco de mercado. Então, sempre que há algum problema com a empresa, diminuição de risco, uma negociação que não foi feita, um poço de petróleo que não foi descoberto ou foi descoberto e a produtividade é baixa, impacta o preço de ação no risco de mercado. Então, esses são os dois principais riscos que a gente tem na renda fixa e na renda variável. Lembrando que o risco de mercado tem tanto na renda fixa quanto na renda variável, mas o risco de crédito só tem na renda fixa. É isso, pessoal. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado e até o próximo.